E o Flamengo, hein? Venceu o Internacional fora de casa e, depois da partida, o técnico Felipe Luiz falou sobre a importância dessa vitória. Independente dos nomes que jogassem, nós queríamos vir aqui ganhar e vamos pensar da mesma forma na quarta-feira. Temos que fazer um jogo perfeito para poder vencer outra vez. Aí, ó, o Inter contra o Pedro, só o Pedro nos 12 primeiros minutos. Então, fica até o final para entender tudo o que o treinador disse e descobrir os bastidores desse triunfo fora de casa. E claro, quero muito saber, vocês acham que essa vitória mostra que o Flamengo está cada vez mais forte na temporada ou foi apenas um tropeço do Internacional? Deixe a sua opinião nos comentários depois de assistir. E aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like, que ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. O Inter hoje veio com um time alternativo, um titular só. O que tu viu de semelhança com o time titular e que tu pode levar para quarta-feira? Obrigado. Bom, tínhamos algumas informações aí que saíram na imprensa de que o Roger poderia optar por não colocar os principais jogadores, mas, se eu não me engano, 5 ou 6 desses jogadores que jogaram hoje foram titulares durante algum momento dessa temporada, são grandes jogadores, uma grande equipe. O ataque é um ataque muito perigoso, na qual nos criou muita dificuldade para poder defendê-los, né? Borré, eu joguei com ele, sei a qualidade que ele tem, grande jogador. O Valência é um cara que já fez gol contra nós ano passado, muito difícil. O próprio Vitinho, é um jogador muito imponente num contra um, criou chances até de perigo. Mas o que eu percebo do jogo é que dá para ver o modelo do Roger muito, muito bem enraizado, independente do jogador que jogue, né? Então, independente dos nomes que jogassem, nós queríamos vir aqui ganhar e vamos pensar da mesma forma na quarta-feira. Temos que fazer um jogo perfeito para poder vencer outra vez. Felipe, boa noite. Boa noite. O que foi possível estudar do primeiro jogo na Copa Libertadores para agora, e principalmente para o jogo da volta aqui no Beira-Rio na quarta-feira, e como o Flamengo chega depois de 2 vitórias e principalmente depois de uma vitória como essa jogando em Porto Alegre? Bom, sempre todos os jogos, né, nos oferecem. Eu sempre falo que é um guia, né? O jogo é um guia, ele guia pelo caminho que você tem que primeiro melhorar a sua equipe, corrigir os erros. O primeiro jogo nosso da Libertadores nos deu essa guia do que estava acontecendo no campo e que não conseguíamos gerar vantagens em alguns momentos. E depois eu esqueci o que tu falou. Como chega o Flamengo? Ok. Isso. E sempre é importante para mim vencer. O futebol é um estado de ânimo, é confiança, e o jogo da quarta-feira, na verdade, na minha visão, começa hoje, né? Você tem que sempre tentar ganhar, não cometer erros para você chegar sempre com confiança, para poder dominar a bola, para você conseguir dar o passe com a força certa. Você tem que estar sempre bem, independente do jogo que venha pela frente. Então, hoje era o jogo de hoje e a partir de amanhã vamos começar a pensar no jogo de amanhã, de quarta-feira. Boa noite, Felipe, aqui. Cidão Marina, Litoral News. O Flamengo vai para o terceiro jogo contra o Inter e você vai ter um tempo, quase que 24 horas com jogadores aqui em Porto Alegre, e permanece. Queria te perguntar como você vai trabalhar com os jogadores, porque já foram 2 duelos, 2 vitórias, só que quarta-feira é um grande jogo, né? Você tinha dito que o da quarta passada era o mais importante, agora é esse o mais importante da temporada. Como vai ser esse trabalho com os jogadores e também a nível de escalação? Porque o De La Cruz voltou hoje, né? Você tem o Saúl também presente dentro do meio de campo. O que o jogo de hoje te mostrou e como você vai trabalhar com os jogadores para manter esse nível e buscar a terceira vitória contra o Internacional? Obrigado. Bom, primeiro que vai ser um jogo completamente diferente do que foram os outros 2, né? Como você falou, são poucos dias até lá, mas na verdade dá para fazer ajustes em função do que aconteceram nesses jogos. Eu vou fazer e com certeza o Roger também. E vai ser um jogo completamente diferente, como você falou até então, o jogo mais importante do ano até agora. E temos que fazer um jogo perfeito para poder passar, porque não é fácil jogar aqui e ganhar aqui dentro. Aí, ó, o Inter contra o Pedro, só o Pedro nos 12 primeiros minutos. 2 gols, 2 finalizações do Inter, 1 finalização no alvo. 2, né? Ações na área rival, 2 também. Passes certos, 80% contra 68,8% do Internacional. O Inter teve 29,2% de posse de bola nesse período, algo que se repete se formos fazer uma comparação no primeiro jogo, o que aconteceu também lá no Maracanã, certo, Briller? Certo, Marcela. E claro que a opção pelo Pedro é natural, né? Até o Flamengo
o jogo com o Pedro tende a funcionar nesse cenário, né, em que o Flamengo vai se associar, mas vai tentar também bolas longas, como aconteceu no gol em que o Varela escora e o Pedro... O primeiro gol, né? Sim. Em que o Varela pega trás. no segundo pau e o Pedro bate de primeira. Esse tipo de jogo acomoda muito bem o Pedro, então é natural que a gente veja o Pedro variando, porque é o que se espera de um treinador com repertório, que não tenha só uma base como titular e consiga também encaixar o Pedro em determinados cenários. E o cenário para hoje favorecia isso, o Flamengo jogando fora de casa, mas quando abre 2-0, fica ali o Flamengo passa a se poupar também. O Flamengo, com a vantagem, diminui a rotação. E o Flamengo descansa com o time titular. Sim. Então, Plata? O Plata é o meu preferido porque deixa o ataque mais móvel. E não é um centroavante, mas um cara que sempre que jogou por ali consegue gerar movimentações para deixar o Arrascaeta mais próximo do gol. O Arrascaeta ocupa esse espaço. Essa versão cada vez mais artilheira do Arrascaeta me agrada muito. E as ideias do Felipe Luiz casam melhor com esse ataque móvel. Então, para mim, o Flamengo Prime ali, o Flamengo ideal, Luiz Araújo na direita, na esquerda o Samuel Lino, Arrascaeta centralizado e o Plata fazendo essa função. Eu nem chamo de um falso 9, né? Porque o Plata é um cara que não guarda posição. Ele vai flutuar por ali, gerar muito espaço. E até pensando num jogo em que o Flamengo já tem a vantagem, eu iria de Plata, mas aí o Felipe Luiz vai fazer as devidas ponderações em relação a poder de fogo. Com o Bruno Henrique ou Pedro sobretudo, ele ganha mais esse poderio de definição, como no jogo de hoje, né? Você tem um contra-ataque no segundo gol muito bem armado, é só dar a bola no Pedro que ele vai finalizar e guardar. Então, é realmente ponderar ali, não tem nem prós e contras, são muito poucos, né? Mas os prós, o que você tem a ganhar mais com cada formação, mas eu iria de Plata para esse jogo. Eu fui surpreendida. Você? Eu iria de Bruno Henrique. E aí eu explico também, o Bruno Henrique, o Plata tecnicamente... Plata e Pedro, né? Tecnicamente vivem fase melhor do que o Bruno Henrique, na minha opinião. Só que nesse jogo que eu imagino que o Internacional vai tentar aquele abafa, aquela coisa pra cima, de estar perdendo o encontro, né? Por 0-1, tá com o Beira-Rio lotado, provavelmente vai sobrar muito espaço pro Flamengo atacar. E aí é o jogo perfeito pro Bruno Henrique, que é o cara que tem muita velocidade. E além disso, se o Inter marcar lá em cima, muito mesmo, e o Flamengo não conseguir sair jogando, o Bruno Henrique dá a opção aérea. O Bruno Henrique dá a opção do Rossi quebrar e ele conseguir vencer ali na raspada, e aí Luiz Araújo e Samuel Lino entrando ali, né, no facão para justamente atacar a defesa do Internacional. O Plata também tem muita velocidade, tem muita mobilidade e tecnicamente vive um momento melhor do que o Bruno Henrique, mas o Plata não dá essa opção de jogo aéreo caso o Inter empurre o Flamengo todo para trás. Bruno Henrique estrela também, né? Além disso. Claro, na qual eu não... Agora não ia falar e chegará um momento quizás fale alguma coisa, mas nada, eu me centro no que tenho que fazer. Minha família, independentemente de lo que a gente de fora fale, eu sei o que tenho que fazer, sei o trabalho que eu dou para jogar, todo o que faz, lo que a gente fala depois, a mim não me vai a sacar do foco. Estoy centrado, sé lo que tengo que trabajar para jugar, como falei recién, y después estoy tranquilo. Hoy voltei muito bem, estou muito feliz por isso e... Agora é a sua vez de opinar. Você acha que o Flamengo vai manter a mesma pegada, repetir a boa atuação contra o Inter e garantir a classificação para as quartas de final da Libertadores na quarta-feira? Comente aqui embaixo a sua opinião sincera sobre essa situação. Se você ainda não viu o que Fernando Diniz disse após a goleada no Santos, vou deixar o link aparecendo na tela. Vale muito a pena assistir. Aproveite para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Que Deus te abençoe e até a próxima!